Oi, pessoal. Então, vamos aí, né, entrar no assunto da inferência estatística, começando pela estimação. Então, o que nós temos, né, pessoal? Nós temos um esquema aí, tá, que eu já apresentei para vocês, que nos traz uma ideia, tá? Que a partir, opa, deixa eu tirar meu cursor aqui, de uma população, aquela população definida, né, de acordo com os critérios, né, que a gente já viu o conceito, né, o conjunto de todas as unidades que tem pelo menos uma característica em comum, tá? Utilizando uma técnica, né, de amostragem adequada, a gente pode, então, selecionar uma parte dessa população que é a chamada amostra. Espero, nesse momento, que vocês tenham lido, né, o capítulo 3 do livro do Barbeta, que fala sobre as diferentes técnicas de amostragem. Particularmente aqui, nós ficaremos com a técnica de amostragem que se chama amostragem aleatória simples. Por quê? Porque o que nós vamos ver, então, a partir desse momento, e isso vai ficar até o fim aqui da disciplina, né? O assunto inferência estatística, ou seja, né? Com uma técnica adequada, nós podemos pensar, estou em cima aí, né, em fazer uma inferência. Então, quando é que a gente vai poder fazer essa inferência? Quando a amostragem utilizada ela é aleatória, tá? E aí isso nos permite que, a partir da amostra, a gente possa concluir sobre a população. Isso é fazer uma inferência, tá ok? Então, como é que nós podemos pensar em fazer essa inferência, tá? Existem duas maneiras. Uma delas, então, aí, fazer uma estimação, né, que é generalizar os resultados, né, de uma amostra para a população. E que sentido, tá? Esse generalizar aí é encontrar um valor, né, que retrate, digamos assim, a população. A outra técnica que a gente também pode utilizar como inferência estatística é realizar um teste de hipóteses, né? Em que a gente, baseada, né, numa amostra, pode tirar uma conclusão sobre a população de acordo com uma hipótese formulada. Isso tem muito a ver, então, com a hipótese ou questão de pesquisa. Pensando em pesquisa de modo geral, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente traça uma questão de pesquisa ou uma hipótese e, a partir dos dados coletados, nós faremos afirmações do tipo, sim, essa hipótese era, né, fazia sentido, não, refutamos a hipótese, ela não pôde ser comprovada, alguma coisa assim. O que nós veremos é que nós podemos fazer isso nas pesquisas quantitativas através de testes de hipótese. Mas esse conjunto aqui de slides, né, para esse vídeo eu vou falar aí da estimação. Para essa ideia da estimação, algumas das ideias que estão aqui, elas vão valer também para os testes de hipóteses, tá? Mas aqui eu quero me deter um pouco mais na estimação. Então, como, né, já comentei, isso aqui tá no livro do Barbeta, tá? Na verdade, então, é aquele trechinho que a gente pega do livro, mas porque nos ajuda pra caramba, tá? Então, aí tem a definição da população, né? A gente tem que... Nós pesquisadoras, pesquisadores, tá? Que definimos quem é essa população de interesse, né? Então, a partir de características que a gente considera interessantes para aquele objetivo da pesquisa, definimos a população. Então, aqui tem uma definição, é o conjunto de elementos para os quais desejamos que as conclusões sejam válidas, onde aqui o nosso pensamento vai ser que vamos, né, observar uma amostra da população. A medida que descreve a característica, né, dos elementos na população é chamado de parâmetro, tá? Eu vou pular até aqui, né, para a definição de estatística, então acompanhe aí o cursor, né? A estatística é uma medida associada, né, com os dados de uma amostra, tá? Então, assim, por que eu pulei aí, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em uma conta, eu posso fazer vou calcular uma média. O próximo slide até vai falar disso, né? Vou calcular uma média, por exemplo. Eu tenho uma variável quantitativa, faz sentido eu calcular a média. Se eu tiver todos os dados da população, eu estarei calculando um parâmetro. Se eu tiver só os dados da amostra, eu estarei calculando uma estatística, tá? Isso é, né, que é o que a gente viu, inclusive, em estatística descritiva, tá? Agora, se
o valor que for obtido com essa estatística servir para eu estimar, ou seja, ter uma ideia de quanto vale na população, eu estarei aí calculando uma estimativa, que é a última definição que aparece aí nesse slide, tá? E aquela conta, então, por exemplo, o soma de x sobre n, que é a fórmula da média, isso passa a ser o estimador. Se eu vou pegar o resultado obtido com a amostra e dizer que isso vale para a população. Aí a função matemática média, soma de x sobre n, ou seja, soma de todos os valores sobre o número de valores somados, tá? Pensando na população, isso é um parâmetro. Não tenho como calcular parâmetro, porque eu vou fazer um estudo amostral. Peguei a amostra. Calculei, né, a média da amostra. Estou calculando uma estatística. Ah, mas eu vou pegar esse valor e dizer que isso vale para a população, ou seja, fazendo uma estimação. Então, essa média passa a ser o estimador. Aqui é um pouco uma questão de semântica, né, vamos dizer assim, só para a gente pensar que tem variações, né, sobre o mesmo tema, né? Então, o processo é de estimação, que a gente usa o estimador, né, para chegar numa média, tá? Ou seja, para chegar numa estimativa, tá legal? Bom, o que eu pulei aqui, né? Nós vamos considerar que a amostra aqui ela é selecionada por sorteio, então eu estou pensando aqui numa amostra aleatória simples, ou seja, daí lendo lá o capítulo 3, né, do Barbeta, sabemos que todos os elementos da população têm que ter a mesma probabilidade, ou seja, a mesma chance de vir a pertencer à amostra. Isso é o que define uma amostra aleatória simples, tá? E aí, o que nós temos, tá? Como último aqui, né, me perdi um pouquinho agora, mas assim, definição, conceito, né? Erro amostral, tá? Então, sempre que nos baseamos numa amostra, nós teremos o chamado erro amostral, que nada mais é do que a diferença do valor obtido com a estatística em relação ao verdadeiro valor, que é o valor do parâmetro. É claro que isso aqui é uma coisa de teoria, em que sentido? Eu não vou nunca, ou quase nunca, né, conhecer o valor verdadeiro, ou seja, o parâmetro. O que eu sei? Eu sei que eu tenho um erro, tá? Para fazer, ao fazer essa estimação. O que a gente vai desejar é que esse erro seja o menor possível. Então, em geral, né, os parâmetros são valores desconhecidos, né, porque eles só vão ser conhecidos se a gente estudar toda a população, ou seja, realizar um censo, porque daí quando a gente coleta os dados de toda a população, a gente calcula diretamente o parâmetro. Bom, não é o caso aqui, porque nós estamos na situação em que nós vamos olhar para a amostra. Nesse caso, então, tá? Isso é bem teoria estatística, né? A gente pensa que as estatísticas, então, são variáveis aleatórias, né? Pois, então, eu até vou colocar aqui o cursor, né? Seus valores dependem dos elementos a serem sorteados na amostragem. Então, o que nós podemos pensar aqui, tá, gente? É que existe a possibilidade da gente coletar diferentes amostras de mesmo tamanho N, né? Uma população, sei lá eu, de tamanho 50, eu posso pensar que eu posso coletar diferentes amostras de tamanho 20, né? Imaginem até populações, então, maiores. Então, nós podemos pensar que, na teoria, existe uma população de estatísticas, né? Que são os diferentes valores obtidos com a mesma estatística para as diferentes amostras de mesmo tamanho nzinho, tá? Tô chamando nzinho aqui porque é o n minúsculo que a gente usa muito de notação, né? Quando a gente coleta, então, uma das amostras possíveis de tamanho n, né, é que a gente, então, pode pensar nessa outra frase aqui. Ao observar efetivamente uma amostra, a estatística se identifica com um valor, né? E a ela que chamamos de estimativa. Bom, esse resultado aqui, tá? Ele vem do teorema central do limite e, portanto, é interessante, né? Para entender os conceitos, né? Vocês entenderem da distribuição normal de probabilidade. Isso tem, né? Então, no Moodle, alguns vídeos lá disponíveis, né? Seja com gravação minha ou outros, tá? Tá no tópico anterior lá, o de amostragem, tá? E nesse tópico do Moodle, tá? Que eu começo aí a falar de inferência, que é a parte de estimação, particularmente tem um vídeo, que até os personagens são os Flintstones, tá? O Fred e o Barney,
E eu sugiro fortemente, então, que vocês assistam esses vídeos e vejam essas ideias da probabilidade sobre o teorema central do limite, que isso vai ajudá-los, né, e ajudá-las aí a entender os conceitos que a gente está falando, né, estudando, enfim, neste momento. Então, o que eu tenho aqui de exemplos de parâmetros? São coisas que, na verdade, né, medidas, tá, que vocês já conhecem. Quando a gente tem variáveis quantitativas, o parâmetro mais utilizado é a média, né? Tá? Então, por exemplo, a gente pode estar interessado em estimar a média de altura de uma determinada população. E quando a variável, né, é qualitativa, a medida, né, super interessante, ou a mais comum de ser realmente calculada, é a proporção, tá? Que resume a informação de uma variável qualitativa. Nada mais é do que a frequência relativa, tá? O percentual, tá? Estão ligados, né? Tá? Isso aí é a proporção. Isso, então, a gente já viu em estatística descritiva. Nesse momento, eu quero dizer para vocês que, em termos de conta, de cálculo, não temos novidade. O que nós vamos fazer, vou chamar assim, a gente vai dar agora um upgrade, tá? Porque aquilo que a gente obtém agora, vai pensar, obtém com a amostra, em termos de conta, calculei uma média, calculei uma proporção, tá? Que vocês já sabem fazer. Se servir para fazer uma inferência, a gente está dando um upgrade, isso aí, então, vai ser tipo, né, o que a gente chama aí de estimador, tá? Exemplos, então. Exemplo 1, né? A Congrade aí da Biblioteconomia quer fazer uma mudança curricular, tá? E pretende conhecer, né, mesmo de forma aproximada, o seguinte parâmetro. Então, aqui aparece a letra π, tá? Que é a proporção de estudantes, então, favoráveis ao projeto na proporção, na população de alunos do curso de biblioteconomia. A letra π aqui representa, é uma letra grega, que representa o parâmetro proporção, tá legal? Então, para estimar o parâmetro, né, a comissão de graduação aí planeja uma amostragem aleatória simples, não dá para ver aí, tá? Mas é de 90 estudantes. Então, dessa amostra, né, a gente pode calcular a estatística, né? Então, agora aparece a medida P, né, que aí é a estatística, né, a proporção amostral, proporção de alunos favoráveis ao projeto, nesse caso aqui na amostra. Quando efetivamente, então, se observa a amostra, a gente vai esperar, tá? Isso é esperado, isso faz parte, que P, seja diferente de π. Ou seja, eu não espero que aquela amostra acerte assim na chincha o valor. Pode, mas não é esperado. É esperado alguma diferença. Esse é o chamado erro amostral, tá? O que a gente vai tentar, né, é minimizar ao máximo esse erro. Isso está muito ligado ao tamanho da amostra. Quanto maior o tamanho da amostra, menor o erro amostral. E aí vem a ideia do que a gente vai trabalhar em toda essa parte aí de estimação, a chamada margem de erro, tá? Exemplo 2. Então, para avaliar uma possível reestruturação do funcionamento de uma biblioteca, planeja-se acompanhar uma amostra, né, de 100 usuários desta biblioteca durante 6 meses. Dentre as diversas características, né, então se decidiu que o parâmetro de interesse é MI, média, né, populacional, parâmetro, tempo médio que os usuários ficam com os livros emprestados nos 6 meses do estudo. Isso é muito importante para os profissionais da biblioteconomia, né? Então, aqueles que atuam, enfim, nas bibliotecas, é pensar num tempo que as pessoas, enfim, podem ficar com as obras emprestadas, né? Tá? Então, isso aqui tem uma, digamos assim, motivação, né? De algo que eu acho que já foi experimentado aí por todas e todos nós, né? Bom, então nesse caso pode-se calcular a estatística que é a média amostral, x barra, né, que vai ser o tempo médio que os 100 usuários da amostra ficam com os livros emprestados, e assim como a gente viu na ideia da proporção, é esperado que x barra seja diferente de μ, devido ao erro amostral, que a gente quer que ele seja o menor possível. Então, isso aqui também é do Barbeta, que eu vou apresentar para vocês, alguns parâmetros e as respectivas estatísticas, tá? Então, vejam, não é à toa
que num livro de estatística já tem uma tabela apresentando, né, as medidas mais usuais que a gente tem quando se faz inferência. Não é que não se faça, quero fazer uma inferência para mediana. Pode? Pode, claro que pode. Tá? Aqui é só para trazer uma ideia realmente que essas aqui são as principais, que é pi, mi e sigma, né, que são a proporção, a média e o desvio padrão. Percebam que as estatísticas, né, aquelas que comumente a gente usa como daí estimadoras, né, das medidas populacionais, é P/S, ou seja, proporção, média e desvio padrão amostrais, tá? Então, a gente pode ter aí uma frase, né, tá? Opa, ficou mal aqui. Por exemplo, tá? Vamos supor aí que na amostra, né, dos 90 estudantes pesquisados, 72 se declararam favoráveis à mudança curricular, né? Então a gente pode calcular essa proporção como sendo 72 em 90, que é 0,8, multiplicando isso por 100 seria, né, dizer que 80% aí é o valor da proporção. Então, portanto, estima-se, né, que a proporção de alunos do curso de biblioteconomia são favoráveis ao projeto de mudanças curriculares. Então, reparem aí, né, o meu balãozinho ficou embaixo da minha imagem, tá? Mas reparem que essa frase, então, se refere agora a todos os estudantes da biblioteconomia, ou seja, eu estou me baseando, né, estamos nos baseando numa amostra, mas tirando uma conclusão sobre a população. Então, esse resultado ele pode, né, ser interpretado com a seguinte frase, e aí vou só chamar atenção, que isso aqui é para a parte de interpretação, tá? Então, eu gosto muito de usar assim, né? Então, aqui aparece a frase, estima-se que a proporção de alunos... O que o estima-se está dizendo? Está dizendo que a técnica inferencial utilizada nesta análise de dados foi a técnica de estimação. Tem uma indicação, estima-se que a proporção está indicando qual o parâmetro que está sendo estimado, né? Blá, 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 que são favoráveis ao projeto, a mudança é de 80%. Então, a gente diz aí qual foi o valor obtido da estimativa, tá? Eu acho que, então, assim, só, né, porque às vezes me perguntam, como é que eu interpreto com essa? Vai pelo básico, vai pelo simples. Mas tendo esses 3 ingredientes aí, eu acho que já fica super legal mesmo. E para estimar a média, nós vamos usar o mesmo raciocínio, né? Aqui é só para a gente realmente, nessa apresentação aqui, ter, né, para uma variável qualitativa, proporção, para uma variável quantitativa média. Então, aqui, a estatística utilizada, que vai ser o estimador, é x barra, que nada mais é do que, né, a média amostral, soma de x sobre n, lembrando, é sobre o tempo que os usuários ficam com as obras emprestadas lá da biblioteca. E vamos supor aí que na amostra lá de 100 usuários, tá? No total, eles ficaram 1.460 dias, né? Dividido por 100. Em média, aí, o pessoal ficou cerca de 2 semanas, né? 14,6 dias. Então, como é que a gente interpreta? Aí, pessoal, ó, usando a mesma ideia, tá? Aqui eu vou ser um pouco, né? Tô repetindo, tá? Mas aqui com a ideia aí da média. Então, estima-se, estou falando que é estimação, que a média, estou falando então qual é o parâmetro, né, que está sendo estimado, para lá foi de 14,6 dias, estou dizendo quanto valeu essa estimativa. Gente, não tem erro, tá? Falou dessas 3 coisas, matou ali e ficou show de bola, tá? Então aí, né, gente, eu acho que cabe falar aí um pouquinho sobre o erro amostral, né? Então, como, né, eu já comentei, como os dados, eles vêm de uma amostra, tá? A gente sempre comete o chamado aí erro amostral, tá? Então, esses erros, agora sim, né, eles são quantificados por um valor numérico que é denominado probabilidade, ou seja, quando a gente faz um estudo por amostragem, sabemos que temos uma probabilidade de estar cometendo ali um erro E, na verdade, sim, nós vamos cometer um erro com uma determinada probabilidade. O que a gente quer? Que essa probabilidade de erro seja muito baixa, tá? Que mais que eu posso falar aí para vocês, né? Quanto ao erro amostral. Eu acho que é importante, tá? A gente mencionar, eu comentar com vocês que o erro amostral ele é inevitável,
que nós fazemos, né, e tentamos fazer? Usando a amostragem por sorteio, né? Então, ou seja, usando probabilidade para selecionar a amostra, usando o tamanho adequado de amostra, sempre temos que calcular o tamanho de amostra, tá? Cada estudo tem um tamanho que deve ser calculado. Então, nós temos algumas coisas que a gente tenta controlar aquela situação, aquela pesquisa, pensando em ter o menor erro amostral possível. Só que sabemos que ele é inevitável. O que nós não podemos confundir, tá? É com os chamados erros não amostrais. Esses sim, eles são evitáveis, tá? Então, assim, por exemplo, um questionário bem construído em que todo mundo entende a pergunta, supondo que seja um questionário auto-aplicado, isso é muito importante, porque se tiver lá questão ou questões que nem todo mundo entende, puxa, aí cada um responde de um jeito, porque daí, ou não porque não entende, mas porque entende de outro jeito. Bom, aí é um erro não amostral. A questão é que está mal formulada. Vai ser feita uma pesquisa, sei lá eu, olho no olho, né? Pesquisa, entrevista pessoal. A equipe de entrevistadores tem que estar bem treinada para todo mundo coletar o dado do mesmo jeito. Sei lá, suponha que você, né, vai ser feita uma medida, que até era assim, pessoal aí do design, né? Design de produto, vai lá desenvolver um produto e quer fazer lá um controle de qualidade, sei lá eu, o que quer fazer dos produtos feitos. Então tem que ter alguém lá que vai e mede, que prova, daí eu não sei que olha, tá? Mas enfim, tem alguma avaliação. Quem vai fazer essa avaliação tem que estar calibrado para todo mundo medir do mesmo jeito, olhar do mesmo jeito, provar, sei lá, tá? Mas é só para a gente pensar em algumas medidas, tá? Em termos de pensar na coleta de dados, para evitar aí os chamados erros não amostrais. Isso é importantíssimo, isso tem a ver com a qualidade da informação e dados bem coletados e fidedignos e coisa e tal, obviamente, tá? Eles vão produzir resultados melhores, tá? Então, aqui, né, dentro da estimação, nós temos duas formas de fazer essa estimação. São as chamadas estimativas pontuais, ou estimação pontual, em que a gente encontra somente um valor, tá? Então, a média, estima-se que a média foi tanto. Tipo o exemplo do tempo lá que os usuários ficavam com as obras, tá? Né? Tô pensando, foi 14,6 dias, é um único valor, tá? Isso é fazer, então, uma estimação ou encontrar uma estimativa pontual. Mas nós podemos, e aí como estatística eu vou dizer para vocês, eu espero até que normalmente se faça quando se faz a estimação, é o cálculo de um intervalo de confiança, ou seja, fazer uma estimativa por intervalo, que é algo que a gente ouviu falar mais recentemente, né, como resultado das pesquisas eleitorais. Não vou entrar no mérito aqui sobre se as pesquisas eleitorais são boas ou não, tá? Isso pode ser assim tempo para até uma live, enfim, né? Tá? Mas por que eu me remeto a essa ideia, né? Que a gente ouvia bastante, tantos pontos para cima, tantos pontos para baixo, né? Com determinada confiança. Os tais de pontos para cima, pontos para baixo é a chamada margem de erro, mas está dando uma dica do tamanho largura do intervalo de valores que deveriam, né, que deve incluir o verdadeiro valor do parâmetro, enfim, que está sendo estimado. Essa é a chamada, né, o chamado intervalo de confiança. Eu, na sequência, né, depois num próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais e especificamente aí do intervalo de confiança, inclusive mostrando para vocês computacionalmente como é que a gente calcula, tá bem? Então aí estamos quase finalizando, tá? Aí essa apresentação. Eu gostaria então salientar, né? Por isso que tem aí atenção, atenção, né? Observem, tá? Que os estimadores pontuais da média e da proporção, que nada mais são do que x barra e p, é o que vocês já aprenderam a calcular na estatística descritiva, tá? Ou seja, não tem nenhum mistério, não tem novidade. A questão é de como vai usar a informação obtida com esse cálculo. Se a amostra ela é bacana, ela é boa para tirar uma conclusão sobre a população, aquele valor obtido com a mesma conta que é feita na estatística descritiva vai servir para estimar o valor da população. Isso valendo então para a média e para a proporção.
tá? Só cuidado que pode ter alguma medida que não é assim tão simples, tá? E já para, então, o cálculo dos intervalos de confiança, a gente vai precisar olhar um pouquinho mais outras coisas, né? Mais uma dica aí, já olhem o material que tem sobre probabilidade, os vídeos e coisa e tal, tá? Porque tem a ver, enfim, tá? Que a gente vai acabar usando, mas fica no próximo vídeo aí para eu falar um pouco mais de detalhes, tá bem? E a sugestão aí, então, do material, né? Sempre olhar esse conjunto de slides está disponível no Moodle, né? Os outros vídeos que estão lá disponíveis, e isso tudo aí tá no capítulo 9 lá do livro do Barbeta, tá? Então, por hoje era isso, pessoal. Tchau, tchau.